desejando Amém. a todos um ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos, que o Espírito Santo nos conduza nesse dia, nos encha de alegria, de esperança e de certeza de salvação em Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar o meu irmão Eliel que já está aqui conosco. Eliel, muito bom dia mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você está sendo convidado, Eliel, a fazer oração nesse momento. Pode ser, amigo? Pode sim. Então, amigo, fique à vontade. Vamos orar, então. Senhor Deus, bondoso Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado ao Senhor no céu e na terra, meu Pai. Nós viemos aqui nesta madrugada, mais uma vez, te buscar em nome de Jesus, clamar pelo poder do Santo Espírito. Que o Senhor derrame sobre nós, Senhor, uma porção dobrada do Teu Espírito. Senhor, nos batize nessa madrugada, mais uma vez. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos transborde do Teu amor e da Tua graça, Senhor, para que esse amor, através de nós, chegue a outras pessoas que sejam alcançadas pela Tua graça, através das Tuas testemunhas que somos nós. Que o Senhor venha nos usar nesse dia para levar o Teu Evangelho, para levar a salvação a outras pessoas, Senhor. Nos faz instrumentos Teus nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa tudo que vamos fazer aqui, o estudo da Tua palavra, os louvores, que tudo o Senhor receba como fruto da nossa adoração ao Senhor. Amém, Senhor Jesus. Que estenda sobre nós, que a Tua graça seja manifesta nesta manhã, que o Teu Espírito se mova entre nós e realize as curas, os milagres, as bênçãos. Amém, amém. Senhor, venha atender o nosso clamor, responder a nossa oração, porque tudo que nós fazemos aqui, Senhor, é crendo no poder, na graça e no nome poderoso de Jesus Cristo. É em nome dele que nós oramos neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, meu querido irmão Eliel. Deus continue te abençoando. Queridos, a partir desse momento, microfones estarão fechados, apenas alguns amigos e irmãos estarão compartilhando da sua fala, ok? Muito bem, queridos, vamos louvar o nosso Deus com alegria, vamos pedir ao Senhor que nos ajude a permanecer fiéis até que Ele venha nos buscar, que sejamos inteiramente fiéis ao nosso bondoso Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Pensar no que passou ou deu errado, aquilo que Deus começou irá crescer, pois tem o seu cuidado. Quem tanto me amou merece de mim a entrega do meu melhor. Sou inteiramente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus. Para sempre serei.
eternamente de Cristo Jesus. Fui feito para viver como filho do Rei. Sou eternamente ligado a Jesus, para sempre serei inteiramente fiel, inteiramente fiel, inteiramente fiel. Eu quero ser. Retornamos aqui novamente, estamos juntos para a honra e glória do nosso Deus. Que alegria, queridos, eu tive a honra, a alegria de estar na sala simultânea com essa pessoa extraordinária, o pastor Robson, o nosso querido irmão Eliel também esteve ali comigo na sala, foi uma bênção estar ali com vocês, e também com a nossa irmã Dete, lá de Vitória da Conquista. Irmã Dete, deixa eu lhe dizer, viu, você é uma privilegiada, a sua mamãe com 100 anos de idade, viu, gente? A mamãe da Dete tem 100 anos de idade e é um privilégio ter a sua mamãe com essa idade nos dias de hoje. Deus seja louvado e Deus continue abençoando. Eu quero dizer para você, Dete, que o pastor Emerson foi nosso pastor aqui no distrito também, viu? Tivemos a alegria de ter o pastor Emerson aqui por 3 anos. Quando tiver em contato com ele, diga assim, pastor Emerson, irmão Mário de Camaçari mandou um abraço para o Senhor, viu, Dete? Diga a ele assim, pastor Emerson, o irmão Mário de Camaçari mandou um abraço para o Senhor. Ok? Muito bem, vamos convidá-los nesse momento a compartilhar conosco do tema que estamos estudando, não é isso? É um tema maravilhoso, muito bom. Hoje vamos falar, queridos, sobre entristecendo o Espírito Santo. Nós teremos aqui a oportunidade de ter conosco o pastor Edson, o pastor Robson, não é? O João Rodrigues também pode contribuir, irmã Doranei. E se você também quiser dar a sua participação, levanta a mão, ou então a mão virtual, e nós vamos estar dando a oportunidade de você também participar conosco desse tema. Pastorzão Robson, pastor Edson, hoje vamos falar sobre entristecendo o Espírito Santo, pastor. Existem coisas que fazemos que podem entristecer o Espírito Santo, não é assim? E tem um texto interessante que nos chama a atenção em Efésios 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Pastor Robson, que tipo de coisa nós podemos fazer, pastor, que podemos entristecer o Espírito Santo? Nos ajude aí. Muito bem, a parte da introdução aqui do tema de hoje, né, fala de que quando nós não procuramos o Espírito Santo diariamente, né, quando não cooperamos em segui-lo por onde ele nos guia, ou seja, nós fazemos ouvidos moucos às suas orientações, né, aí o poder dele vai diminuir e nossa experiência cristã vai enfraquecer. Então, uma das maneiras como nós entristecemos o Espírito Santo é quando nós negligenciamos as suas orientações, quando nós não o buscamos, né? É a nossa indiferença em relação às orientações do Espírito Santo, né? Nós sabemos que Deus não nos força a fazer qualquer coisa. A internet... Mas quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, diz o texto aqui, né? Pode prosseguir, pastor Robson. A internet está oscilando, né, Mário? É, um pouquinho, mas dá para ouvir, pode falar, homem. Na internet ela está oscilando, né? Então, aqui diz que quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos um grande impacto na nossa vida, né? E diariamente ele
vai colocar em nossos corações o desejo de obedecer a Deus, ou seja, o Espírito Santo é nosso guia, né? Então, nós vamos sentir desejo de obedecer a Deus, Ele vai nos orientar, vai nos inspirar, nos estimular a estudar a Bíblia, né? A buscar a presença de Deus, a orar, a amar a justiça, a odiar o pecado, mas seguir a orientação do Espírito Santo ou não, né? Vamos ter liberdade para desprezar a inspiração do Espírito, se nós quisermos. E quando nós fazemos isso, começamos um processo de entristecer o Espírito Santo, ou apagar o Espírito, né? Nós sempre dizemos que como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós deixamos de obedecer a sua voz, tá certo? Nós que somos pais aqui bem entendemos isso, né? Quando você tem um filho e você está orientando esse filho, está falando para ele, dando conselho, e ele não ouve os teus conselhos, ou seja, ele não obedece aquilo que você orienta, não é? Ele não segue teus conselhos, tuas orientações, você fica triste como pai. E você sofre porque você vê o seu filho fazendo coisas erradas, sofrendo. Mário contou aqui, pediu oração pelos sobrinhos dele. Quer dizer, 2 meninos que foram criados numa família, né, que não teve esse tipo de problema e que, com certeza, têm sido aconselhados, né, pelos pais, pela avó, pelo tio, que orienta como deve proceder, e ver esses meninos desobedecendo ao conselho da família e se envolvendo em coisas erradas, né, ao ponto de serem presos. Então, isso deixa toda a família triste, né? Isso deixa principalmente os pais tristes. Da mesma forma acontece conosco em relação ao Espírito Santo, né? Quando nós endurecemos o nosso coração, não damos ouvidos à voz do Espírito, não buscamos a presença de Deus, né? Então, nós estamos entristecendo o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo ele nos traz aqui algumas orientações a respeito disso, né? Mostrando como nós entristecemos. E aí você tem o texto de Efésios 4, 24 a 32, né? Onde o apóstolo Paulo diz o seguinte: e ao vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que seja boa para a necessária edificação. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, essas são orientações do Espírito Santo. Quando nós ouvimos essas orientações e nós procuramos praticar, né, colocar em prática isso que estamos lendo aqui, então nós estamos alegrando o Espírito Santo, fortalecendo a nossa fé, não é? Mas quando nós não ouvimos e nós não praticamos essas coisas, nós então começamos a entristecer o Espírito Santo, né? Há uma outra citação do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 14 a 19, onde ele exorta, né? Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubordinados, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui o bem, sempre o bem, uns para com os outros e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não extingais o Espírito, né? Não apagueis o Espírito. Então, nós temos aqui, né, orientações de Paulo. Paulo sabia que se o Espírito de Deus habitar no crente, vai inspirá-lo a fazer as coisas que estão listadas nestes conselhos, nessas orientações, né, na palavra de Deus. Se, porém, nos recusarmos a ceder à sua inspiração, corremos o risco de entristecer e apagar o Espírito.
né? Então, se você acha que vem entristecendo o espírito, não fique desencorajado. Por quê? Porque Deus está disposto a nos perdoar, né? Se confessarmos os nossos pecados, lembre-se sempre disso, né? 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim como um pai humano, né, dá conselho, quando o filho desobedece, ele está disposto a perdoar, dar uma nova chance. Deus também é assim conosco, né? Ele nos perdoa ainda mais. Deus está disposto a nos perdoar. Então, a nossa vida, ela tem essas questões, né? Quantas vezes nós, mesmo sabendo, mesmo o Espírito Santo falando, a gente resiste à voz do Espírito Santo e acaba desobedecendo a Deus. Aí nós sofremos como consequência disso. E aí nós lembramos, né? Nós lembramos do que Deus nos disse e nos voltamos para Ele. Olha, o nosso Deus é tão maravilhoso, né, que mesmo quando nós fazemos coisas terríveis, Deus está disposto a nos dar uma nova oportunidade. E aí ele cita aqui o caso de Davi, né? Diz que, aliás, ele diz aqui que devemos pedir a Deus com fé para que nos encha novamente do seu Espírito, e Ele fará. Porque se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais do nosso Deus, né, que é grandioso em misericórdia e perdão, nos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. E ele cita o caso de Davi, né? Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também resistia à voz do Espírito Santo, e no momento, afastado do Espírito Santo, ele cometeu atos terríveis, né? Nós conhecemos a história de Davi, né? Ele cometeu o adultério com Batseba, não é? Como se não bastasse, projetou para o esposo dela morrer, né? Para matar o esposo dela, para encobrir o seu pecado, né? Então foi uma coisa terrível. Mas veja, Davi, quando confrontado pelo Espírito Santo com o seu pecado, ele experimenta um arrependimento verdadeiro, né? E ele se volta para Deus em oração. E nós lemos aí esta oração, está escrita no livro dos Salmos, né? No Salmo 51, especialmente os versos 9 a 12. E desde o começo ele começa a dizer que ele conhece o seu pecado, ele sabe que pecou diante de Deus, né? Sabe que não tem justificativo para o que ele fez, mas ele ora a Deus, ele clama ao Senhor para que Deus o perdoe. Ele diz assim: esconde o teu rosto dos meus pecados, apaga as minhas iniquidades. Ele faz essa oração, esse texto é clássico, né? Todos nós conhecemos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi sabia que precisava de algo que só Deus podia fazer. Não é? Sempre quando pregamos sobre esse tema, eu gosto muito desse Salmo 51, para mim um dos mais belos salmos da Bíblia. Quando ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro, essa palavra criar, usada no Salmo 20, no Salmo 51 aqui, é a palavra bará, né? E essa palavra hebraica, na Bíblia, ela só é usada para Deus, né? Só Deus pode criar um coração puro. Então, Davi usa essa palavra bará, né, para pedir a Deus que crie nele um coração puro, algo que somente Deus podia fazer. Nós não podemos tornar o nosso coração puro, mas Deus pode tirar o nosso coração de pedra, como nós falamos ontem, né? Nos dá um coração puro, um coração sensível à sua palavra. Ele diz, e cria em mim. Diga, amigo. Pastor Robson, eu também acho lindo esse salmo. Ele é muito bonito, ele é muito intenso, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, pastor, quando ele diz assim, esconde o rosto dos meus pecados. Qual é o sentido aqui de esconder, pastor? Veja, é quando é o que Deus faz conosco, né? Deus apaga, ele tira diante dele os nossos pecados. O que Davi está pedindo é que Deus não olhe para o pecado, não olhe para o que ele fez, mas olhe para a carência dele, para a necessidade dele, né? Que Deus não contemplasse, não ficasse contemplando o pecado dele, porque o pecado estava sempre ali. Mas aí Davi pede, Senhor, não olha. Não é aquela história, quando você faz alguma coisa errada contra uma outra pessoa e pede perdão, você quer o quê? Que a pessoa esqueça o que você fez, não é assim? Que ela não fique, porque se ela ficar lembrando o que você fez, não é? Vai estar sempre com aquela situação de você, né, ser constrangido porque você sabe que fez. Mas Davi pede que o Senhor esconda o rosto dos pecados, ou seja, que os pecados sejam tirados de diante de Deus, que não ele, que Deus lhe dê um coração puro, renove um espírito que seja inabalável,
E não, eu acho interessante, Mário, aqui o pedido de Davi, nós comentamos isso em outro momento que estudamos sobre o tema, que não me retires o teu espírito, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Eu acho que até o pastor Edson comentou isso quando nós estudamos esse texto, lembrando aqui que quando Adão pecou, ele se escondeu da presença de Deus, mas que não o expulsasse da sua presença. Ou seja, Davi não queria sair da presença de Deus. Enquanto Adão fugiu da presença de Deus, Davi queria permanecer na presença de Deus. Não me expulses da tua presença e nem retires de mim o teu espírito, não é? Restitui-me a alegria da salvação, me sustenta com o espírito voluntário. Então, nós vemos aqui Davi clamando a Deus, né? Quando vemos que estamos escapando das mãos de Deus, não devemos deixar passar momento algum sem antes confessar nosso pecado, aceitar o perdão de Deus e clamar pela promessa de renovação do Espírito em nossas vidas, assim como fez Davi. Então seremos novamente fortalecidos no homem interior para obtermos vitória sobre Satanás. Então, nós precisamos entender, irmãos, que, embora sejamos pecadores, o nosso Deus é um Deus misericordioso, que mesmo quando falhamos, sabendo, tendo sido avisados, nós falhamos. Lembre, Satanás vai sempre trabalhar para que você se sinta tão culpado que não queira voltar para Deus. Não é? Para que você tenha aquele pensamento, ele bota assim, não, você já foi longe demais, seu caso não tem mais jeito, você não tem jeito, não funciona, você não consegue, você é isso mesmo, você está perdido, não tem mais jeito para você. Sabe, irmãos? O diabo é quem trabalha assim na nossa vida, para que você ache que não tem mais jeito para você. Não, irmão, isso não é verdade, tem jeito sim. Tem jeito sim. Tá certo? Se você se volta para Deus, busca o arrependimento de Deus, porque é Deus que nos dá verdadeiro arrependimento. Então, se você volta, se você clama, se você busca o Senhor, então Deus perdoa você. Deus perdoa, Ele restaura, e você precisa crer nisso. Não é? Não precisa sentir, não. Você precisa acreditar. Se você foi com o coração sincero, se você se arrependeu do seu pecado, você está disposto a abandonar, se você clama ao Senhor, Deus ouve e perdoa. Deus te restaura. E Ele é capaz, sim, Ele tem poder para te dar vitória sobre este pecado. Não é? E aí tem uma citação de Efésios 3, 16 a 19, onde o apóstolo Paulo, mais uma vez, diz assim, para que, segundo as riquezas de sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo Espírito, pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Irmãos, que coisa fantástica. Louvado seja Deus. Olha, a Bíblia diz que Deus quer nos encher com a sua plenitude. Nós clamamos, mesmo como pecadores. Deus está disposto a nos conceder o seu Espírito, de tal forma que sejamos cheios do Espírito. Por isso que Paulo disse, né? Enchei-vos do Espírito. Deus está disposto a nos encher com o seu Espírito. Nós precisamos dar ouvidos à sua voz. Nós precisamos buscá-lo e dar ouvidos à sua voz. Seguir suas orientações. Irmãos, o Espírito Santo estará sempre falando. Lembra que Isaías diz, ouvirás uma voz por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Não é assim que a Bíblia diz? Então, sempre que estamos diante de uma tentação, diante de uma prova, vamos ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, este é o caminho, ande por ele. Agora, nós tomamos a decisão. Nós decidimos se vamos ouvir a voz do Espírito Santo e seguir o seu conselho, ou se vamos ser rebeldes e vamos seguir nossa própria vontade. Não é? Nós é que decidimos aí, mas Deus está disposto a nos guiar. E cada vez, aí que acontece uma coisa interessante, cada vez que você dá ouvido à voz do Espírito Santo e segue o conselho dele, mais forte será essa voz no seu coração. Amém.
não é? Mais forte. Isso preparará você para outras vitórias. E quanto mais você resiste a essa voz, mais fraca ela vai se tornando. Então, o que nós precisamos é nos submeter à direção do Espírito Santo, permitindo que ele nos encha, né? Até que nós estejamos tão afinados. Lembra que nós falamos ontem aqui sobre isso, né? Que nós estejamos tão afinados com Deus que nosso pensamento seja o pensamento de Cristo, que tenhamos, como diz Paulo, a mente de Cristo. Né? Vamos estar tão afinados, tão íntimos com Ele, que nós vamos querer o que Ele quer. Né? Então, esse é o poder de Deus na nossa vida, é dando lugar ao Espírito Santo nos encher. Nós servimos a um Deus maravilhoso. E quando falhamos com Ele, devemos nos lembrar o que está escrito no texto do Salmo 103, versos 8 a 14, que termina a nossa reflexão desta manhã com esse texto do Salmos 103. Compassivo e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente. Veja, ele vai repreender, mas não vai ser uma repreensão perpétua. Ele vai repreender e nos dará oportunidade, né? Nem para sempre conservará a sua ira. Não nos trata, irmãos, olha que maravilha. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para com os que o temem. Amém. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Então, Deus sabe, ele já esteve aqui, não é? Ele viveu conosco, ele encarnou, ele sentiu na carne, não é? As pressões do pecado sobre nós. Ele nunca pecou, mas ele sentiu na carne a pressão do pecado sobre nós. Ele conhece a nossa natureza. Ele nos entende bem. Não quer dizer que Deus concorde, viu? Às vezes eu fico triste quando eu vejo alguns irmãos assim, que querem justificar o seu pecado. Deus entende, Deus conhece, Deus sabe, mas Deus não é para nos perdoar. Agora precisamos experimentar verdadeiro arrependimento e desejar abandonar o pecado, dando ouvidos à voz do Espírito Santo. E Deus estará sempre disposto a estender a mão. Não é? Nós precisamos dar lugar a Ele, permitir que o Espírito Santo age em nossa vida e não entristecer o Espírito Santo. Ou seja, não sejamos, irmãos, vamos meter. Ele sabe o melhor caminho, Ele sabe o que é melhor para nós. Então vamos ouvir a sua voz e vamos seguir a sua orientação. Aí estaremos fortalecendo o Espírito Santo em nossa vida e não entristeceremos o Espírito Santo. Não é? Amém, pastor Robson, amém. Que coisa linda, viu? E o salmista, queridos, o apóstolo Paulo, ele disse que devemos não ficar contente com gotas, mas que sejamos cheios mesmo, cheios da plenitude. É desejo de Deus nos encher do seu Espírito. Somos nós que não estamos querendo ficar cheios, né? Estamos contentes com pouquíssimo. Isso mostra para nós, pastor Robson e demais irmãos, que essa busca não pode ser uma vez por semana. O pastor Edson sempre fala aqui, não é, nos nossos encontros, ele sempre repete isso, que não, a bênção de hoje, a presença do Espírito Santo hoje, amigo, tem que ser amanhã também. Eu busco hoje e amanhã não preciso mais, não, de forma nenhuma. Você pode buscar o Espírito Santo hoje e você acha que vai ficar a semana toda só porque buscou na segunda? Não, é diária, é todos os dias. Paulo disse isso, nós ouvimos bem claro aqui, enchei-vos plenamente. Olha, todos os dias. Mário, Oi, não, pastor. Jesus disse assim, quando nos ensinou a orar, não é? Quando ele nos ensinou a orar, ele disse assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, não é? O pão nosso de cada dia. Ali não se fala só de pão material, não é? Mas do alimento espiritual. É o pão nosso de cada dia. Então, cada dia nós precisamos renovar, não é? As nossas energias espirituais, cada dia,
porque nós precisamos ser dependentes do Espírito Santo a cada instante, não é? A cada instante. Eu gosto daquela frase que diz que a oração é a respiração da alma, né? A oração é a respiração da alma. O que significa? Você pode ficar sem comer por muito tempo, você pode ficar sem beber por muito tempo, agora ninguém está orando sempre, né? Em contínua oração, e essa oração é exatamente o que Deus espera, é completa dependência do Espírito, em todas as coisas. Pastor Edson gosta de enfatizar isso, louvado seja Deus, né? Ele gosta de enfatizar que nós dependemos de Deus, do Espírito Santo, para tudo, todo momento, toda e qualquer decisão, a guia e a direção do Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, buscando, de Paulo, né? Romanos 8,14, né? Se não me falha, é isso mesmo, né? 8,14, onde ele diz: todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus a cada instante. Tudo que fizermos, precisamos estar guiados, ser guiados pelo Espírito Santo, né? Nunca podemos soltar, ok? Então, nesta manhã, o nosso apelo é esse, que não sejamos resistentes à voz do Espírito Santo. A pergunta é: está você disposto a ouvir a voz do Espírito Santo e submeter-se a ela? Você quer ser guiado pelo Espírito Santo em cada atividade, em cada ação que tem que tomar? Que essa seja a nossa decisão, irmãos, que nós possamos nos submeter à voz do Espírito Santo e ser guiados por ele. Deus seja louvado. Amém, pastor Robson, amém. Que maravilha, irmãos. Maravilha. E nós devemos, pelo Espírito Santo, tomarmos cuidados para não entristecê-lo. Como o pastor Robson colocou de forma bem clara aqui, citou o exemplo aqui da minha mãe, né, de filhos que nós que somos pais, nós ficamos tristes, né, com nossos filhos não nos ouve, não aceita a nossa orientação. Não é diferente com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza de tal maneira, queridos, que sejamos cheios dele, transbordando da sua presença maravilhosa na vida de cada um de nós. Vamos louvar o Senhor nesse momento, queridos, cantando esse hino que eu gosto muito desse hino. Eu tenho certeza que você também gosta muito desse louvor. Vamos cantar esse hino, Crescendo em Graça. Caprichos pessoais, as vontades da
Amém, amém. Que maravilha. Que nós possamos, pela graça do Senhor, crescermos na graça, entregarmos plenamente a nossa existência a Deus e que o Senhor nos revista do seu Espírito, que nós, queridos, que estamos buscando, sejamos realmente plenos, cheios do Espírito Santo de Deus. Pastor Robson, o Senhor tem a alegria e a oportunidade, nesse momento, de fecharmos essa madrugada com uma oração, Pastor Robson. Ok, Mário. Vamos então orar, pedir a Deus que nos enche de espírito, nos ajude a não ser. Somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma madrugada em que o Senhor nos despertou para estarmos juntos em oração. Nós temos clamado, Senhor, nessas madrugadas, para que o Senhor nos encha com o Espírito Santo. Tu sabes, ó Deus, o quanto necessitamos desse Espírito em nossa vida, a fim que possamos nos conduzir aqui com vontade, a fim de que possamos ser aqui riquezas deles. Se não formos controlados pelo Teu Espírito, Senhor, faremos muita coisa errada, muita bobagem. Por isso te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós. Nós autorizamos ao Senhor tomar posse da nossa vida, tomar em Tuas mãos aquilo que é Teu, porque nós somos Teus. E nos conduzir no nosso dia a dia, em todas as nossas relações, em todas as nossas atividades, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo. Que não sejamos, e nós queremos confiar inteiramente com o Senhor esta graça. Transforma o nosso coração, renova dentro de nós um espírito inabalável, nos dá um coração que seja sensível à voz do Teu Espírito e que assim nos submetamos ao Senhor. E se falharmos, Senhor, nos dá o dom do arrependimento. Nos leva a uma nova experiência contigo, que renovemos a nossa vida, que possamos compartilhar com outros esta beleza que é a salvação em Cristo nos guiando. Nos dá a Tua bênção, Senhor. Que neste dia, quando vamos sair para as nossas atividades, para as nossas lutas, que o Teu Espírito Santo dirija a nossa vida. E que tudo que nós façamos seja para a glória e louvor do Teu nome e para a propagação do Teu reino nesta terra, preparando-nos e preparando outras pessoas para muito em breve nos encontrarmos face a face com o Senhor Jesus. Fica conosco, Senhor, neste dia. Cada família dos Teus filhos que aqui estamos, toma em Tuas mãos, Senhor, os pedidos que nós Te apresentamos nesta manhã e atende-os conforme a Tua santa e boa vontade. Nós Te oramos, agradecidos por estas bênçãos, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém, Amém. amém. Muito obrigado, Pastor Robson. Queridos, lembre-se sempre de uma Louvado seja coisa, Deus. nunca esqueça disso. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos muito dele. Estamos clamando, e todo aquele que estiver clamando receberá do Senhor a promessa da chuva serôdia. Lembre-se, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Que a graça do nosso Deus esteja com todos vocês, que a bênção do Senhor seja dada a cada um de nós, a nossa família, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Lembrando, queridos, que amanhã nós teremos a vigília, 2h30 da manhã. Ok? Não teremos a madrugada com Deus às 4 horas da manhã, mas teremos a vigília às 2h30 da manhã. Deus abençoe a todos, um ótimo dia, que a paz e a graça do Senhor sejam realidade na vida de todos vocês. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.